Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais um Talk da Semana de Marketing e Vendas para a Construção Civil. Eu sou o Lucas Freitas, estou aqui ao longo da semana mediando vários bate-papos na trilha de transformação digital. Tem sido um prazer falar com vocês. Antes de apresentar o nosso convidado, iniciar o nosso bate-papo, quero convidar você que está assistindo esse Talk, fazer uma foto e compartilhar nas suas redes sociais, marcando o Client Hub e a Semana de Marketing e Vendas 2020 com a hashtag SMV20, tá certo? Agora nós vamos falar com o Jefferson Sella um pouquinho sobre a digitalização de canteiro de obra, né? Como que a gente consegue começar esse processo aí que eu acho que é tão desejado dentro dentro do nosso mercado. Sella, se apresenta um pouquinho aí e fala um pouquinho sobre a sua experiência. Ok, vamos lá, Lucas. Então, meu nome é o Jefferson Sella, eu estou hoje no papel de PO dos módulos de engenharia da Senior Mega, e eu atuo na área desde 2006, então há 14 anos aí, visitando canteiro, conversando com construtora, incorporadora, e agora focado basicamente nos módulos, nos produtos digitais, que é para trazer melhorias tanto para dentro do sistema e principalmente para os nossos clientes, né, Lucas? Legal, massa. E quando você entrega aí 14 anos, começa a entregar a idade, tá? Como cabelo branco, não deixa enganar. Se a gente for para trás aí nos outros empregos, então, vai entregar todas as Faz todo esse parte. seu tempo. Cara, acho que assim, não tem uma deixa melhor, né? Já que o nosso tema é a digitalização, né? E a gente quer tentar ajudar um pouquinho o mercado, né? Vamos ser bem direto, né? Como que você acha que a gente consegue começar esse processo de digitalização do canteiro de obras? O que você consegue falar para a gente para conseguir trazer esse desejo tão grande para o mercado? Então, Lucas, assim, para a gente começar a falar de digitalização, tendo aí o nosso sistema em mais de 300 construtoras, tem mais de 1.000 obras sendo tocadas aí ao mesmo tempo, a gente está com um software robusto controlando tudo isso, mas eu não posso deixar de começar a falar sobre digitalização sem falar das pessoas. Então, para começar, as pessoas, elas, na minha opinião, elas são o mais importante nesse ciclo de digitalização. Sem elas, isso não acontece. Então, as pessoas que estão lá no canteiro de obras, desde um pedreiro, o mestre de obra, o engenheiro da obra, eles têm que comprar essa ideia. Então, isso forma começa um ciclo, né? Então, as pessoas que estão lá na ponta, elas têm que comprar a ideia, elas têm que trazer esse engajamento, ter essa motivação de fazer acontecer, ganhar mais produtividade com isso. E não só as pessoas que estão lá na ponta, que vão executar o trabalho, tem que comprar a ideia, mas também as pessoas do alto escalão da empresa. Então, eu volto um pouquinho dentro do escritório. Desde o nosso, vamos pensar assim, o presidente da empresa, o diretor da empresa, ele também tem que comprar essa ideia da digitalização, porque além do investimento que ele vai fazer, ele vai ver todo o time engajado. Imagine o pedreiro lá, o mestre de obra, vendo meu diretor, meu presidente engajado e querendo fazer aquela digitalização, ele também vai comprar a ideia, vai para cima. Então, eu entendo assim que as pessoas, elas nesse ciclo, elas são muito importantes. Então, tanto o meu diretor vindo assim, vamos implementar essa digitalização, vamos melhorar, vamos. Então, todo mundo vai querer fazer, não tem que ser aquele negócio forçado, tem que ser aquele negócio que vai fluindo naturalmente, eles vão treinando, vão acertando, vão errando, vão corrigindo. Então, o que eu penso assim, as pessoas são primordiais nesse movimento de digitalização, né? Então, respondendo a pergunta do nosso talk aí, eu acho que por onde começar deveria ser com as pessoas. Legal, muito massa. Acho que você conseguiu abordar, acho que de novo, eu até às vezes acho que sou repetitivo, mas eu falei em todos os talks, não tem como, né? Tecnologia nunca vai ser fim, né? Ela sempre vai ser meio para a gente conseguir chegar em algum processo, né? Trazer, acho que Exatamente. não dá para a gente
acreditar que só a tecnologia em si vai trazer, né, vai trazer ganho para as empresas, né? Acho que você falou um pouquinho sobre esse processo de obra e tal, e tá bom, falamos sobre começar pelas pessoas, começar por esse básico de trazer as pessoas juntos, né? Então, e até importante essa conversa de top-down, mas como que a gente consegue, né? O que a gente consegue fazer para trazer efetivamente, né, essas pessoas para dentro do processo, né? Tipo, para fazer parte da digitalização? Como você falou, né? A tecnologia, ela sempre vai ser o fim, né? Então, eu imagino assim meio, que né? vai ser o fim porque você vai ter um resultado, mas você tem que ter ali as pessoas envolvidas, engajadas. Aí o que você perguntou agora de como a gente pode fazer, tem que ter processos, e lá no fim a gente daqui a pouco vai falar um pouco sobre tecnologia. Então, como que a gente conseguiria fazer isso? Eu imagino que a gente tem que ter processos bem definidos, as pessoas têm que trabalhar da mesma maneira, uniforme. A empresa ela tem que procurar ter esses processos bem definidos, capacitar bem o time, para que não tenha perca de trabalho, ter um retrabalho lá na frente. Então, eu acho que a empresa, ela sendo bem estruturada, tendo um processo bem definido, eu acredito que ela vai conseguir fazer com que os funcionários vejam que aquilo realmente é produtivo para ela, que ele vai conseguir trazer ganho, que vai melhorar o dia a dia dele, e tem empresas que atualmente já trabalham com a parte de Lean Construction, né, que é a construção enxuta. Dentro dela a gente tem inúmeros processos. Eu participei de um webinar esse tempo atrás falando especificamente de Lean, e eles falam, né, Lean não é uma ferramenta, Lean é uma filosofia, né, então você tem que aplicar essa filosofia com as pessoas, você tem que conversar com elas, você tem que trazer ali para reduzir, por exemplo, o tempo de ciclo de trabalho. Um negócio ficou bem marcado para mim, assim, que eu já visitei, como eu falei, né, inúmeras obras, canteiro de obras, já fui em vários canteiros, e você acaba não dando tanto valor com relação ao layout do que as empresas montam ali na empresa, no canteiro, né? Por exemplo, eu já fui em canteiro que era uma bagunça, que as pessoas, tipo, têm dificuldade de procurar um material para executar na obra, ou o material fica num local de difícil acesso. Então, as pessoas pensam que a digitalização é somente ir lá e implantar uma tecnologia, mas não. A tecnologia ela vai te dar todo o suporte, mas você precisa ter um planejamento, por exemplo, de um layout do canteiro de obra. Você vai executar, pega um terreno grande que você vai executar uma obra, você não pode deixar teu material muito distante de onde vai ser aplicado. Então, tudo isso você tem que pensar, o Lean te faz pensar nisso, te faz falar, pô, eu vou receber meu saco de cimento, por que eu vou deixar ele tão distante, ou por que eu tenho que ter tantas pessoas para descarregar o meu saco de cimento, ou o vergalhão lá, ou o aço, entendeu? Eles tentam otimizar de tudo quanto é maneira, para poder facilitar tanto a aplicação na obra, como também o desperdício de tempo, né? A gente viu algumas imagens de, sei lá, eram 10 pessoas, 15 pessoas para descarregar um caminhão, entendeu? Sendo que aquelas pessoas poderiam estar sendo utilizadas em outros momentos. Então, o Lean, ele te traz essa ideia de você reduzir aquelas atividades que não agregam valor. Então, as pessoas têm que estar focadas em fazer aquilo que realmente aumente a produtividade, aumente o trabalho e reduza, né? Reduza esse tempo aí. E falando também sobre outros princípios do Lean, a melhoria contínua. Esse daí também é um ponto que eu acabo trazendo para dentro da nossa empresa, né? A gente tem que melhorar sempre, a gente tem que trazer essa melhoria contínua para dentro dos nossos times. Se acertou, beleza, segue em frente, vamos melhorar. Se errou, já corrige rápido, para não deixar achar o problema muito lá na frente. Então, a ideia é que você consiga cada vez mais otimizar, melhorar o tempo,
e também envolvendo outras empresas, fazendo benchmarking com as empresas, porque eu sigo naquela linha de que eu não nasci sabendo tudo. Então, eu estou aqui, eu estou aprendendo com você, eu estou aprendendo com as pessoas e também estou passando ensinamento. Então, esse benchmark também, o Lean, ele é bem enfático em dizer o que você tem que fazer, como você tem que fazer, para aprender e compartilhar, né? Não pode ficar com aquele conhecimento somente para você. Não tem que divulgar, tem que compartilhar. É assim que eu vou crescer, é assim que você vai crescer. Então, eu acho que as empresas hoje em dia, para digitalizar o canteiro, elas vão muito no foco do Lean Construction. Nos exemplos ali, eu vou falar mais um pouco de algumas situações que eu vivenciei dentro dos canteiros de obra, né? Mas eu acho que seria mais ou menos por aí, né? Ter processos definidos, filosofia bem aplicada e com as pessoas engajadas, com certeza a gente vai ter uma sinergia muito positiva. Acho que, assim, você foi bem feliz em falar, que acho que você já abordou. Pessoas é o caminho, né? Não tem jeito da gente fugir, e processos, eles estão muito amarrados, né? Acho que tudo isso é o que leva para a gente ter ganho no curto, médio e até longo prazo, né? A gente sempre precisa envolver muito bem todas essas pontas. Acho que você começou aí a falar um pouquinho, mas, cara, dá alguns exemplos também. Acho que essas visitas aí, dá alguns exemplos do que é a digitalização, o que as empresas têm ganho, como elas têm começado a fazer efetivamente, né? Então, dá alguns exemplos que você vê já de oportunidades. Então, nessas visitas que a gente acaba fazendo, né, a gente passa por diversas situações, né? Vou falar, por exemplo, de uma entrada no canteiro de obra. Uma entrada no canteiro de obra, normalmente tem uma pessoa lá que vai anotar o teu CPF, ou dizendo para que você veio, o que você foi fazer, quem que está te esperando, esse tipo de coisa, ou os próprios funcionários têm que ir lá registrar que está entrando, esse tipo de coisa. E a gente, hoje mesmo, até no grupo sênior, a gente tem uma tecnologia que um tablet, ele vai lá, faz o reconhecimento facial, ele identifica hoje que você está usando máscara, ainda mais nós passando por toda essa situação da pandemia. Então, ele verifica se você está com máscara, mede a tua temperatura, e dependendo de tudo isso, ele te libera ou não a catraca. Parece assim que é um negócio simples, né? Mas veja o ganho que você tem com isso, por trás de tudo isso, né? Você sabe exatamente quem está dentro da tua obra, quais o colaborador, qual a sua função. Então você sabe se a tua equipe de pintura está toda lá, se a tua equipe se o teu pedreiro está lá, se o teu mestre de obra está lá, você sabe exatamente quem está dentro da tua obra. Então, a gente parece tão simples assim, né, mas eu acho que hoje a questão de acessibilidade no canteiro tem que ser dada uma atenção bem especial, porque eu vivenciei isso e eu passei de ter lá e passar, meio que assinar um papelzinho para poder entrar no canteiro da obra, e não, liga para fulano, liga para ciclano, libera, não libera, então um negócio bem ultrapassado, na minha opinião. E eu vou te dizer, né? Até hoje eu não sei para que eles vão usar aquela ficha, né? Anotou seu nome, exatamente. é um papel de pão, né? Então, às vezes, eu tenho uma burocracia que não vai me levar a nada até no fim das contas. É claro que é um processo de segurança, né? Mas aquela informação ali, ela acaba ficando só ali mesmo, né? Não tem uso nenhum, né? Não tem nenhum objetivo, né? Eles acabam não fazendo nada com aquilo ali. As pessoas, até mesmo se você for, tipo, dependendo do local da obra, você tem dificuldade até mesmo de trazer alimentação para dentro da obra. Então, com aquilo ali, você já sabe para quantas pessoas tem que trazer. Você não vai ter desperdício de refeição, você vai poder atender todo mundo perfeitamente com um simples controle, um simples, entre aspas, controle de acesso, entendeu? É muita informação que você pode tirar dali, você pode obter com tranquilidade, com segurança e assertividade, que é o mais importante, né? Puta, legal, assim, são oportunidades que a gente poderia usar os dados e a tecnologia a favor, né, para ter ganhos até que a gente às vezes não mensura, né? Acho que esse que Exatamente. você falou da quantidade de refeição por dia é algo
bem valioso, né? Que ali pode ter ganho financeiro para a empresa, né? Não, acho que eu nunca tinha pensado nisso também. Legal, cara. Puta, muito massa. O que mais que você dá de exemplo? Fala, eu acho que tem mais coisas que você pode passar pra gente. Outros exemplos que a gente passou visitando a obra também, que a gente sentiu dificuldade, que hoje a gente sabe que a questão da digitalização, ela vem facilitar e vai facilitar, na verdade já vem facilitando, né, tem algumas ferramentas no mercado que já fazem isso, é a questão do controle de entrega de EPI, que é outra situação também que o simples a entrega de um EPI para você poder executar a tua tarefa, por trás disso tem outras informações de como, por exemplo, como é que eu vou repor esses materiais, quando é que eu sei que está acabando, eu vou ter que ir lá no meu estoque ficar contando quantas luvas tem, quantos capacetes tem, que botina preciso comprar, o que eu não preciso comprar. Então esse controle também de EPI, que eu visitei alguns almoxarifados e via, né, o pessoal da obra chegando para pedir, o cara tinha até dificuldade, talvez até de localizar o equipamento. Se estivesse faltando, imagine, se estiver faltando, o técnico de segurança não vai deixar você voltar para o teu posto de trabalho, faltando algum equipamento de segurança. Então, hoje a gente tem que dar muito valor para isso, porque faz todo sentido, né? Segurança, em primeiro lugar, a gente vê que os técnicos de segurança têm um trabalho fundamental dentro da obra, e esse controle efetivo dos EPIs vai poder até alimentar o teu setor de suprimentos, dizendo assim, em que momento que eu preciso realizar uma nova compra, ou o meu almoxarifado está desabastecido, tem que, ou sei lá, até tentar entender como é que usou tanto de um recurso que tinha sido comprado de maneira adequada. Então, são várias situações que o controle de EPI também visa facilitar. E você acha que, e como você vê a importância disso, até um processo que é de tanta importância, né? A gente tem até validade em alguns EPIs, né, que precisam ser controlados. Como que você vê a importância, principalmente nesse assunto, de eu conseguir digitalizar e ter uma performance melhor, processo de compra? Você vê processos disso integrados aí no mercado? Sim, a gente tem percebido que os processos, eles devem ser integrados, né? Para a gente poder ter essa digitalização, os processos têm que ser integrados. Independente se hoje a gente tem muitas startups envolvidas dentro do nosso ciclo aqui de construção, mas, por exemplo, se tiver somente um sistema que resolva essa parte de EPI e ele não se comunique com o teu RP lá atrás para você poder gerar tua compra, ter um controle, você vai ter só o controle efetivo ali do almoxarifado, mas você não consegue fazer a integração com o teu RP, né? Legal. E como que você vê? Você já viu, e nessas suas visitas, você já viu processos funcionando dessa maneira? Já, a gente tem um processo de compra, a gente tem uma ferramenta que executa essa compra aí e faz todo o pedido e todo o controle com os fornecedores, pedindo essa compra e trazendo para dentro do RP. Então, a gente já tem algumas ferramentas já disponíveis no mercado. Tá, legal. Acho que tem uma importância gigantesca esse tipo de processo controlando com almoxarifado, o processo de compra, controle, né? Acho que é algo bem relevante. E que mais que você vê aí de exemplos já de digitalização acontecendo no dia a dia? Então, assim, daqui a pouco a gente vai terminar todo o ciclo, né? Desde do pé no barro lá na hora que o cara está construindo até a entrega da tua unidade. Mas nesse meio tem vários pontos importantes que eu vejo que estão implementando, que é a parte de planejamento de médio e curto prazo. Então, o Lean Construction ele é muito forte, a questão de planejamento em linha de balanço, que mostra uma assertividade muito, muito boa. Todo mundo, eles fazem a questão da gestão à vista,
onde eles pegam, plotam essas informações lá na obra, todo mundo vê aquela informação, então está disponível para todos da obra saber em que momento que nós vamos estar fazendo a parte, o reboco do pavimento tal, então todo mundo tem isso em mente ali, consegue visualizar isso. Esses dias a gente teve um exemplo de um cliente falando que esse cliente, ele é lá do escritório, só que como eu falei, né, como são as pessoas, ela é do escritório, mas ela vai na obra toda semana, e ela foi discutir um assunto, e o engenheiro da obra falou, não, vamos dar uma olhada no modelo BIM, para ver como é que tá, se teve alguma alteração ou não. Então, você vê que lá na ponta eles estão querendo essa parte também de digitalização. O planejamento de curto prazo é feito com as pessoas que colocam a mão na massa. Então, o empreiteiro participa, ele pode escolher colocar a equipe dele para participar ou não, para decidir o que vai ser feito naquela semana, qual vai ser o trabalho. Então, eles recebem o planejamento daquela semana e o que tem que ser executado. Então, você não precisa ficar, o que eu vou fazer amanhã? Tipo, ele já sabe, o time já sabe. Ele vai chegar na obra focado em fazer aquilo. E o que o planejamento de médio prazo faz? Ele vai tirar todas as interferências que você poderia ter no decorrer da tua obra. Então, se tiver algum problema que foi identificado no planejamento de médio prazo, tem toda uma equipe por trás para tirar essa interferência, para que quando chegue no planejamento de curto prazo, não tenha problema nenhum, o material esteja na obra, os equipamentos necessários estejam na obra. Então, a gente vê que esse é um exemplo que está crescendo muito e tem muitas pessoas fazendo planejamento por pacote, e é muito, muito interessante essa maneira com que está sendo planejada a obra. Legal. Acho que a gente ainda tem. Nossa, se parar para pensar, é muita oportunidade mesmo, Sim. né? Lá atrás você falou também até sobre um pouquinho, você comentou sobre processo de paletização. Explica mais um pouco também o que isso pode trazer de benefício, até em termos de gestão, estoque, para subir esses pallets. Como que funciona? Como que você viu isso na prática também dentro do mercado? Então, dependendo da empresa, tem algumas empresas que eles mesmos criam uma maneira mais simples e mais fácil de você receber o produto. Eu vi um exemplo que o caminhão de pacote de cimento chegava e ele não parava na frente da obra, ele parava num local onde tinha uma rampa que o cara soltava, o pacote de cimento já caía no local adequado, só para o cara ajeitar e estocar aquele material. Então, dependendo do que precisa ser feito, digamos, transportar um volume grande de areia, sei lá, em N andares, a gente viu vídeos dos caras fazendo isso com pá, entendeu? Tinha um cara lá embaixo jogando pá para cima de areia, um cara no meio, tipo, com uma esteira de areia resolveria esse problema. Então, tem vários exemplos que a gente viu aí que dá para a gente melhorar, né? E quando a gente está falando de controle também, eu sempre fico com aquela dúvida de como que eu consigo integrar o controle que eu estou na obra. Então, o processo do dia a dia lá, tá chegando o caminhão, tá chegando nota, tá chegando todo o processo. Como que eu consigo integrar essa informação? Quais são os meios que você enxerga de fazer sinergia nesse processo? Se tem possibilidade da gente fazer com que a obra e o escritório se conversem de maneira mais efetiva? Então, falando um pouco mais, né, sobre a questão da digitalização, a gente pode falar com relação às notas fiscais. As notas fiscais, né? A integração. Hoje, lá na obra, você recebe o material e recebe a nota física. Essa nota física, ela precisa ser dada entrada em algum momento. Então, e nesse meio tempo a gente pode ter problema de perder a nota, de extraviar a nota, então a gente tem que confiar muito na pessoa que está lá, para depois efetuar o pagamento. Aí pode ter multa, pode ter juros. Quem nunca ouviu, a nota ficou na gaveta de alguém na obra, se perdeu no meio do caminho. Aí, imagine, você vai acabar pagando mais caro, porque vai ter juros, vai ter multa, porque não é culpa do fornecedor que o cara esqueceu lá na gaveta. Às vezes tem imposto atrasado, né? Então tem um risco de compliance ali, né? Exatamente.
e hoje a gente disponibiliza já uma ferramenta que faz todo esse controle, toda essa gestão das notas. Então, não precisa, a partir do momento que a prefeitura lançou uma nota contra o CNPJ da tua empresa, automaticamente ela vai carregar dentro do sistema e vai estar lá disponível para você seguir o fluxo do teu sistema, entendeu? Vai fazer a entrada normalmente dentro do sistema e não tem a necessidade de alguém ir lá e levar nota. Lógico, você pode armazenar aquela nota como uma conferência depois, mas a mesma nota física que o cara recebeu lá na obra, a pessoa lá do escritório já está com ela dentro do sistema, já fez o lançamento, então esse é um outro ganho que a gente vê no mercado e que vai ajudar bastante as empresas. Eu posso falar um pouco do que nossos clientes estão esperando aí com bastante ansiedade para Acho que utilizar. é o tipo de ferramenta que traz produtividade para o mercado, né? Não tem jeito. Um outro ponto que em algumas das visitas que eu fiz também eu vejo como algo a ser bastante explorado é a própria questão de controle de estoque dentro dos canteiros de obra. E qual que é a sua percepção quanto a isso? O que você enxerga que falta para as empresas conseguirem ter mais gestão, ter mais controle ali no processo? Então, Lucas, questão de controle de estoque depende muito das empresas, né? Tem empresas que dizem que o controle de estoque, ter um estoque é bom, tem empresas que dizem que ter no estoque não é tão bom. Então, isso vai depender muito de empresa para empresa, né? Mas eu acho que se você realmente gosta e quer ter um estoque dentro da tua obra, sem ter um controle efetivo dele, para não acabar comprando demais e estocando de maneira errada, perdendo material, perdendo. Eu presenciei em algumas obras, eles acabam utilizando os próprios pavimentos para estocar aquele material, e tem vezes que fica por muito tempo ali e fica deteriorando, entendeu? Porque talvez não foi bem armazenado, então todo esse problema tem que ser resolvido para o cara ter um estoque adequado dentro da obra. Né? Acho que isso dá outro gancho para falar até do processo de controle de pedidos, né, de solicitações de um canteiro de obra, né? Acho que até, eu não sei se você consegue dar alguns exemplos de processos que você acha importante, compra no momento certo, e o que você vê também no mercado as empresas aplicando. As empresas, elas nos procuram, inclusive eu fiz reunião com clientes essa semana, falando justamente da parte de compra, né? Que eles precisam fazer a compra agrupada, tipo a compra no total, para poder barganhar valor, preço, poder negociar com os fornecedores, só que eles não querem ter tudo isso de uma vez na obra, então o que acontece? Eles têm que agrupar a compra e as entregas têm que ser conforme o andamento da obra. Por isso que eu falo que algumas empresas não tem como eu comprar minha cerâmica toda para a obra e botar tudo dentro do meu canteiro, entendeu? Porque eu não vou ter nem onde colocar. Então, as empresas, elas procuram fazer essa barganha de preço, fazendo a compra tudo junto, mas recebendo conforme o andamento. Por isso que eu falo, o planejamento, tanto planejamento de longo prazo, médio e curto prazo, eles têm que estar muito alinhados, muito certinho, para que tudo isso flua naturalmente, tanto o setor de compras, quem está recebendo lá na obra, então eu acho bem importante essa parte também. Você falou sobre um ponto importante de digitalização, que é o outro lado da ponta, né? Quem está esperando Sim. aquela obra, né? O que você vê como ponto importante também desse processo de digitalização para quem está do outro lado, quem está esperando, né? Porque até agora a gente falou muito do canteiro e da execução da obra em si, né? De quem está focado lá. Mas a gente também tem que pensar na questão da digitalização do canteiro, de quem está comprando aquela unidade, de quem comprou aquele apartamento, do sonho da pessoa que colocou lá toda a sua economia para comprar um apartamento. Ela precisa saber, ela precisa ter essas informações em mãos para saber como é que está evoluindo. A gente ouvia relato que pessoas passavam semanalmente na frente do terreno para saber como é que estava o andamento da obra, né? Mas você sabe que no começo da obra você só vê tapumes,
parece que a obra não está andando, mas eles estão fazendo fundação, estão fazendo escavação, tem toda uma rotina que as pessoas que compraram, tipo, parece que não entendem. Só que a gente tem aplicativos, inclusive dentro do grupo, que a gente fornece essas informações, então a gente está lá, as pessoas estão alimentando esse aplicativo com fotos da evolução da obra, a gente tem a questão de emissão de boleto dentro do aplicativo. Imagine hoje, no nosso novo normal aí que todo mundo fala, a gente está dentro de casa, eu posso acompanhar a minha obra daqui, eu não preciso sair para ver como é que está a evolução, eu consigo emitir o boleto, eu consigo pagar o boleto dentro de casa, eu não preciso ligar para ninguém para enviar um boleto, uma segunda via, que eu acabei perdendo outra situação parecida. Então, com o aplicativo, com o meu próprio celular, eu consigo ter essas informações em mãos e dou a satisfação do meu cliente que comprou o apartamento em saber exatamente como é que está a evolução. Não tem como eu mentir para ele, falar, não, estou no 15º andar. Ele, não, passei na frente, não vi nem o primeiro andar. Fala, não, cara, estou mandando foto real de como que está indo, como que não está, em que processo que está, se está na estrutura, fundação, acabamento, reboco. Então o cara consegue acompanhar todas as etapas da obra através do aplicativo. Legal. Aí, para a gente fazer aquele bom e velho exercício de futurologia, né? A gente tem 5G chegando no Brasil, a gente tem o advento desses robôs que vão fazer medição. Você acredita nisso no curto espaço de tempo? Ou você acha que tem outros processos que podem apoiar, não sei, uma construção mais industrializada? Enfim, qual que é a sua visão sobre esses processos? Eu acho que tudo isso que você falou vai ajudar, a questão de, por exemplo, ter drone fazendo medição, sobrevoando e vendo a evolução física da obra, já levando essa informação direto para o teu RP, pensa a facilidade que vai ser de você poder fazer uma medição utilizando um drone. A questão de construção industrializada, hoje em dia a gente já tem exemplos de clientes nossos construindo hospital aí de campanha não, né, são hospitais fixos que vão ficar aí para uso da população e que foi construído em 30 dias. Aonde, sei lá, não vou chutar muito tempo, 20 anos atrás, a gente pensava que no Brasil seria possível fazer esse tipo de construção. E a gente vê que a evolução está sendo muito rápida, é até gratificante para nós, querendo ou não, de forma talvez indireta, estar participando do modelo de negócio assim, e também ajudando para que a empresa possa crescer cada vez mais e difundir esse mercado que seria a construção industrializada também. Tem muita tecnologia aí, né? Se a gente fosse discutir os usos possíveis, a gente ia ficar falando horas e horas de IoT, não sei, machine learning, modelos preditivos de construção, né? Tem muita coisa que a gente poderia discutir no modo mais hard, né? Mas sim, eu acho que você deu vários exemplos aí de como começar simples, né? E entregando um valor muito grande que às vezes as empresas nem têm, né? Se você fosse dar uma dica aí, a gente já está há mais de 30 minutos falando aí, se você fosse dar uma dica para quem está nos assistindo, como conseguir implementar, quais são os primeiros passos, quais são as lições aprendidas que você já viu de outras empresas que você pode dar para quem está nos assistindo, como começar esse processo, né? O que você consegue compartilhar com a gente? Eu parto do princípio, eu volto nas pessoas, Lucas. Eu acho que tem que ter pessoas que são, vamos dizer assim, donas do projeto, que consigam levar a motivação, o engajamento e que vai mostrar resultado lá na frente para a empresa como um todo, né? Não só no alto escalão, mas também nas pessoas que estão mais abaixo, mas tem que ter uma pessoa focada e querendo fazer isso, querendo fazer a digitalização acontecer dentro da empresa. Então, eu vi alguns exemplos que nem esse que eu comentei, né, que o pessoal do escritório está toda semana na obra, isso é primordial, tem que acontecer, não pode ter essa separação de, não, o pessoal do escritório, o pessoal da obra, não, nós somos um time só, o objetivo é o mesmo, a gente tem que se unir, para poder ter ganho para todo mundo. Então, eu acho que isso é muito importante, tanto para o lado das pessoas como da empresa. Legal.
Você tem alguma lição aprendida que você viu que já deu certo aí, de processo de implantação, que você pode passar para a gente? Posso falar nomes de... Claro, fica à vontade, não tem problema. A gente tem acompanhado muito, por eu ser aqui de Curitiba, a Laguna Construtora, né? Então, eles implementaram o BIM, eu participei até do projeto interno deles lá, do fechamento do projeto deles, cara, um negócio sensacional, e o foco era nas pessoas, eles conseguiram engajar todo o time, motivar todo o time, e hoje eles estão colhendo os benefícios. Então, hoje, eles têm as obras todas integradas no modelo BIM, utilizando uma das ferramentas do nosso grupo. Então, isso é muito a satisfação para quem está aqui do lado de cá, é ir lá no cliente e ver que, cara, tem como fazer, se as pessoas estiverem dedicadas e com força de vontade, tem tudo para dar certo. Puta, legal, cara. Acho que a gente conseguiu explorar vários exemplos práticos aí de como a gente aplicar. Acho que eu já falei que a gente teria uma série de outras possibilidades. Nunca tinha pensado na questão da quantidade de dados que a gente tem ali no acesso das pessoas. Tem oportunidade de colocar coisas boas para rodar. Cela, se alguém quiser bater um papo contigo, como que faz para te achar, para fazer um benchmark, entender um pouco mais sobre esses processos? Estou disponível no LinkedIn, é só me procurar ali como Jefferson Cela, o link segue aqui abaixo. Se precisar, posso passar meu e-mail aí, é jefferson.cela@mega.com.br. Podem me procurar se quiserem conversar, tirar alguma dúvida, estamos à disposição para poder ajudar. Puta, cara, muito obrigado. Acho que foi muito legal esses exemplos, todos esses pontos práticos. A gente poderia ainda explorar um pouco mais a própria assistência técnica, né? Que aí a gente já está falando um pouquinho depois do pós-obra, mas é uma consequência. Mas, pô, agradecer demais o seu tempo, agradecer quem está nos assistindo, falar que a gente ainda tem muito conteúdo legal na semana, tem muita coisa bacana para falar sobre transformação digital, então continue nos acompanhando aí ao longo dessa semana. Gente, obrigado, valeu, Cela, até mais, gente. Valeu, obrigado, pessoal, até mais.